historiador grego Tucídides, no livro A Guerra do Peloponeso, afirmou que essa guerra teria sido grande e mais importante do que as guerras anteriores, e que nunca tantas cidades foram capturadas e devastadas, e nunca tanta gente foi exilada ou massacrada. A proposta de Tucídides era mostrar que a guerra entre Atenas e Esparta foi a maior guerra que existiu até aquela época. Ele queria mostrar que essa guerra foi bem maior do que as guerras médicas que foram objeto da escrita do Heródoto. Evidentemente que o tempo superou a grandeza da guerra do Peloponeso, e aos olhos de hoje ela seria uma guerra comparável talvez a duas pequenas cidades brasileiras, cidades médias como Anápolis e Rio Verde, por exemplo. E depois do Tucídides, os grandes nomes da historiografia da antiguidade propuseram a mostrar que o seu objeto, que a sua guerra, era maior do que a dos outros. Cada um reforçava que estava narrando uma das maiores guerras da humanidade. Mas nenhuma dessas guerras, evidentemente, superou a grandeza da Segunda Guerra Mundial. Sobre ela, nós poderíamos dizer, como Tucídides, agora realisticamente, que nunca houve um movimento tão grande de pessoas, nunca antes houve tantas mortes e nunca antes houve tanta destruição, nunca antes houve tanta produção de artefatos bélicos. Eu trouxe alguns números da Segunda Guerra Mundial e esses números são impressionantes. O total de mortos, estimado entre, alguns falam 50 milhões até 85 milhões de pessoas. São números frios, mas se a gente fizer uma conta macabra e imaginar uma média de altura de 1,5 metro para cada uma dessas pessoas mortas e multiplicar esse 1,5 metro, por exemplo, por 80 milhões de pessoas, a gente teria 120 mil quilômetros se essas pessoas fossem colocadas em fila. Isso era suficiente para dar aí mais de 3 voltas em torno da Terra, só de cadáveres da Segunda Guerra Mundial. É algo realmente impressionante. Os custos da destruição, estimados em valores atualizados, chegam a 7,5 trilhões de euros. Só na Batalha de Stalingrado, que foi a maior batalha de todos os tempos, os alemães perderam 2.000 tanques, 2.000 aviões, 10.000 canhões, 70.000 veículos motorizados. E a produção foi impressionante, ela foi uma guerra industrial. Quem produzisse mais teria mais chance de vencer. Os Estados Unidos, durante os anos da guerra, produziram aí esse número de 304.887 aviões. Mais do que isso, a Segunda Guerra Mundial foi palco das mais terríveis tragédias que se abateram sobre os seres humanos. A tragédia de Auschwitz, que nós acabamos de estudá-la, e a tragédia de Hiroshima. Foi por isso que o Hobsbawm, no livro dele A Era dos Extremos, afirmou que a catástrofe humana encadeada pela Segunda Guerra Mundial é quase certamente a maior da história humana. A Segunda Guerra Mundial é o maior fato histórico de todos os tempos, pela sua dimensão, pelas suas pessoas envolvidas, pelos números, e evidentemente eu não tenho intenção de esgotar esse tema numa aula de um pouco mais de 1 hora. O objetivo então dessa aula é fazer um panorama sobre essa Segunda Guerra Mundial, destacando detalhes mais significativos e mais polêmicos. Até porque provavelmente seja o acontecimento histórico que vocês tenham mais familiaridade, porque existe uma produção cultural muito vasta sobre a Segunda Guerra Mundial. Destacando esses pontos mais polêmicos, esses pontos mais nebulosos que geram algum tipo de dúvida, eu destaco primeiro uma ideia
que diz que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial constituem uma única guerra, uma guerra de 30 anos, ou que a Segunda Guerra Mundial foi meramente uma continuação da Primeira Guerra. A premissa básica por trás dessa afirmação é que os problemas existentes no capitalismo não foram resolvidos com a Primeira Guerra, então foi necessária uma outra guerra algum tempo depois para resolver essas dificuldades que a economia capitalista estava enfrentando. Essa premissa é equivocada. O mundo de 1914 não era o mesmo mundo de 1939. A economia pré-Primeira Guerra Mundial era baseado num capitalismo imperialista, cujo principal protagonista era a Grã-Bretanha, uma potência colonialista. Já a economia dos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial era marcada por um capitalismo mais diversificado, cujo principal protagonista era os Estados Unidos, um país que não tinha interesses em conquistar e manter colônias. Os Estados Unidos não era imperialista no sentido econômico que o termo adquiriu nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, no sentido de manter colônias para lhe fornecer matérias-primas. O imperialismo norte-americano é de outro naipe. Além do mais, o mundo antes da Segunda Guerra Mundial foi sacudido pela Grande Depressão. Já era um mundo difícil, enquanto o mundo antes da Primeira Guerra Mundial era o mundo da Belle Époque, que as pessoas achavam que viviam num mundo de grande desenvolvimento e tecnologia. E a Grande Depressão fez com que vários países se fechassem economicamente e se voltasse para um planejamento da economia a partir do Estado. O Estado se tornou um sujeito importante economicamente falando nos anos pré-Segunda Guerra Mundial, coisa que não existia nos anos pré-Primeira Guerra Mundial. Outra grande diferença entre as duas guerras é política. Antes de 1914, os movimentos sociais de caráter socialista e comunista não eram uma ameaça aos governos. A principal luta política era entre estados democráticos liberais, como era o caso da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, contra os impérios autocráticos, como era o caso do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano e até do Império Russo, que foi aliado às democracias liberais, mas tinha em relação a elas uma grande divergência política. Já nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, a luta política estava fragmentada entre três campos: os Estados Democráticos Liberais, ainda a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, os estados fascistas, Itália, Espanha, Alemanha, Hungria e um país comunista. Então, politicamente, o mundo era bem diferente nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial em relação aos anos anteriores à Primeira Guerra. E havia também diferenças ideológicas importantes que afetavam a legitimidade da guerra. A Primeira Guerra Mundial, nós estudamos isso, ela foi uma guerra almejada. Ela foi uma guerra esperada com euforia pelas massas. Houve até abaixo-assinado na Alemanha para que o país entrasse em guerra. A grande maioria da população europeia esperava ansiosamente por essa guerra. Já a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra feita com relutância. Poucas pessoas queriam essa guerra. Os partidos de esquerda e os partidos de direita de países como Inglaterra, França e Estados Unidos não queriam a guerra. Nem a União Soviética desejava essa guerra, e o Stalin fez até um pacto com o diabo para evitar ou pelo menos atrasar a guerra. Até o discurso nazista alemão, ele era um discurso dúbio, que falava da guerra
mas pregava a paz. O Hitler sempre dizia que seu objetivo era a paz e ele não queria levar a Europa para uma guerra desenfreada. Isso nos primeiros anos. Então, a Segunda Guerra aconteceu, mas os países que se envolveram nela, principalmente os países aliados como Inglaterra, França e Estados Unidos, só entraram nessa guerra com muita relutância e porque eles não viam outra alternativa para derrotar o nazismo. Além disso, os interesses dos protagonistas eram muito diferentes em 1914 em relação a 1939. Em 1914, a Inglaterra, por exemplo, queria acabar com a marinha alemã, que constituía uma ameaça ao seu domínio dos mares. A França queria entrar na Primeira Guerra Mundial para vingar da Alemanha. E a Alemanha queria se tornar uma grande potência militar e econômica. Esses eram os principais interesses dos principais países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Já em relação à Segunda, os interesses eram bem diferentes. A Alemanha, o Japão e a Itália queriam escravizar os outros povos. O plano alemão para a Rússia é transformar a Rússia num país de escravos. O plano alemão para a Polônia era do mesmo jeito. O Hitler disse em relação à Polônia, abre aspas, os poloneses nasceram especialmente para o trabalho pesado. Devemos utilizar-nos do governo geral da Polônia simplesmente como fonte de mão de obra não especializada. Nada do tipo havia durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha queria vencer a guerra para conseguir um tratado de paz que lhe fosse favorável do ponto de vista político e econômico. A Alemanha não queria ocupar a França como ela fez durante a Segunda Guerra Mundial. Ela não queria manter o controle permanente sobre os outros países. Então, os objetivos da Segunda Guerra Mundial eram diferentes do ponto de vista político e militar em relação aos da Primeira Guerra Mundial. E para reforçar essa ideia de que não foi a mesma guerra, eu destaco que os protagonistas não eram os mesmos. A Primeira Guerra Mundial ela foi travada entre dois grupos, né? A Entente, formada principalmente pelo Reino Unido, pela França, pela Rússia, pela Itália e pelo Japão, contra a Tríplice Aliança dos impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano. Já a Segunda Guerra Mundial, apesar de manter a aliança entre Reino Unido e França, ela teve protagonistas diferentes. A Itália e o Japão, que estavam do lado contrário ao alemão durante a Primeira Guerra Mundial, fizeram uma aliança com a Alemanha. E mesmo a União Soviética, que ficou do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, como tinha ficado dos aliados durante a Primeira Guerra Mundial, era um país totalmente diferente. Era a Rússia. Agora era a União Soviética. E os motivos dessa aliança eram bem diversos. Então, não dá para dizer que foi uma continuação da primeira. Não dá para dizer que foi uma única guerra, a Guerra dos 30 anos, como muitos costumam dizer. Foi uma guerra totalmente diferente e com propostas diferenciadas. Olá! Se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.